Na continuação do vídeo anterior, nós queremos então determinar uma fórmula para QT, a quantidade de sal no recipiente, no líquido, no instante T, e para isso nós conhecemos o valor de QT no instante T igual a 0. Esse valor vamos chamá-lo de condição inicial. Esta vai ser, portanto, a nossa condição inicial. E uma coisa que podemos fazer aqui é escrever uma expressão para a variação de quantidade de sal no tanque num dado intervalo de tempo ΔT. Portanto, nós não temos uma fórmula para QT, mas podemos arranjar uma expressão para a variação de QT num dado intervalo ΔT. E como é que isso pode ser feito? Então, suponham que no nosso relógio medimos um dado intervalo ΔT. E queremos ver nesse intervalo como é que variou a quantidade de sal no nosso recipiente. Então, nós podemos simplesmente dizer que ΔQ é igual à diferença entre o sal que entra pela torneira de cima e o sal que sai pelo orifício em baixo no intervalo ΔT. Portanto, esta seria o valor exato de ΔQ no intervalo ΔT. E nós podemos fazer esta avaliação como? Qual é a quantidade de sal que entra no intervalo ΔT? Ela é dada pela quantidade de gramas por litro da água que entra, vezes a quantidade de água que entra no intervalo ΔT. E no intervalo ΔT, qual é a quantidade de água que entra? Se numa hora entram 5 litros, em ΔT horas entram 5 ΔT litros, certo? Se o intervalo ΔT for 1, 5 vezes 1 dá 5. Se o intervalo ΔT for 2 horas, 5 vezes 2 dá 10 litros. Se o intervalo ΔT for meia hora, entram 2,5 litros. Okay? Portanto, ΔT vezes 5 dá a quantidade de água que entra neste intervalo, vezes 75 gramas por litro, diz-nos este produto aqui, diz-nos quantos gramas de sal entram no intervalo de tempo ΔT. E podemos verificar que as unidades batem certo, porque repara, aqui temos 5 litros por hora, vezes 75 gramas por litro, vezes ΔT horas, e isto vai dar que este L cancela com este H cancela com este e, portanto, este produto, a unidade em que vem é em gramas. Depois, nós temos que tirar-lhe a quantidade de sal que sai. Portanto, este é o sal que entra no intervalo ΔT. Agora vamos ver a quantidade de sal que sai. E a quantidade de sal que sai no intervalo ΔT, ela, como é que é? Qual é a concentração de sal da água que sai? É a quantidade de sal que o tanque tem num dado instante T a dividir pelo volume de água. Ora, este quociente aqui depende de T, certo? Ele varia à medida que varia o T. Portanto, esta expressão aqui está a fazer as vezes desta, só que o valor de sal que entra é sempre o mesmo, a concentração de sal de água que entra é sempre a mesma, a concentração de sal de água que sai não é a mesma à medida que o tempo passa, porque quanto mais passa o tempo, mais salgada fica a água que o recipiente tem. Portanto, daí nós temos posto aqui o ΔQ, passamos deste igual para este aproximadamente igual. Okay? Porque se tu considerares um dado intervalo ΔT, okay, tens aqui, por exemplo, um T, o teu instante T, e tens aqui o teu instante T mais ΔT. Neste instante T, a concentração de sal, a quantidade de sal é QT e o volume é VT. Mas ΔT horas mais tarde, a concentração de sal já é T mais ΔT e o volume já é V de T mais ΔT. Portanto, nós estamos a tomar
neste intervalo, no final deste intervalo, estamos a supor que a concentração e que a quantidade de sal e que o volume se mantiveram estes. Portanto, vamos como tu podes observar aqui em baixo, vamos introduzir aqui algum erro, certo? O erro é tanto menor quanto menor for a medida deste intervalo. Se o nosso ΔT vier só até aqui, se ele for só isto que aqui está, o erro é menor do que se nós deixarmos passar muito tempo e dermos possibilidade de que este quociente varie muito. Ok? Então, concentração gramas por litro da água que sai, vezes a quantidade da água que sai, vezes o tempo em que essa água sai. Portanto, isto diz-nos a quantidade de sal que sai do tanque no intervalo ΔT aproximadamente. Ok? E agora, podemos fazer estas contas. 5 vezes 75 dá 375 vezes ΔT, estas que aqui estão, e à nossa direita temos 3 vezes QT sobre VT, aqui, vezes ΔT. Temos a nossa expressão desta forma. E agora, tu podes ver que nós podemos dividir nesta expressão ambos os membros por ΔT. E se dividirmos ambos os membros por ΔT, o nosso primeiro membro fica ΔQ sobre ΔT e o nosso segundo membro fica esta expressão que aqui está. E se tiveres presente o argumento que usei aqui para justificar esta aproximação e que o erro é tanto mais pequeno quanto mais o nosso T mais ΔT ficar, quanto mais pequeno for este ΔT, quanto mais estes instantes forem próximos, o erro, a diferença entre o Q de T mais ΔT e o sobre V de T mais ΔT e o Q de V sobre VT é tanto mais pequena quanto nós estamos próximos deste T. E, portanto, nós podemos fazer este aproximadamente igual, tender para um igual, se fizermos o ΔT tender para zero. Okay? Se fizermos os pontos T e T mais ΔT ficarem cada vez mais próximos. E no cálculo desse limite, nós estamos a supor que ΔQ sobre ΔT existe, que vai existir, portanto, que o limite, quando o T tende para infinito desta expressão destes dois membros existem. Se eu agora aplicar o limite quando o ΔT tende para zero, queria dizer aos dois membros, limite quando ΔT tende para zero, aos dois membros. Aqui não há ΔT nenhum, portanto, este segundo membro mantém-se o mesmo. E o primeiro membro, como espero reconheças aqui, o primeiro membro, este limite vai ser Q' T. E nós supomos que a linha de T existe, porquê? Porque assumimos que a nossa função é uma função matematicamente suave, que admite tangente em qualquer ponto e, portanto, admite derivada em qualquer ponto. E obtemos esta equação que aqui está, que pode ser escrita, esta equação, que pode ser escrita assim, e espero que consigas reconhecer aqui uma equação diferencial de primeira ordem, em que a função incógnita é Q, a quantidade de sal, e a variável independente é T. Então agora nós vamos, no vídeo seguinte, resolver esta equação e obter para nós uma fórmula para QT.